em Colossenses 4 e 10. Você pode olhar em Colossenses 4 e 10, fala que Marcos é primo de Barnabé e não sobrinho. Se fosse até parente, eu dizia que parente é a mesma coisa de pode ser anépsios, que quer dizer primo, mas em nenhum momento para empregar irmãos, que é adelfos, se coloca anépsios, primo, ou sanguíneos, parentesco do mesmo tronco. E eu vou mostrar, elucidar, retificar, corroborar vocês a mostrar a diferença desses daqui. Anépsios, adelfos, irmão, adelfas, irmãs. Anépsios, primo, e sanguíneos. Sanguíneos, sum, preposição com, e gênesis, de gênesis, quer dizer nascido. Quando se fala sanguíneos, quer dizer nascido com, do mesmo tronco, é descendente biológico. Isso aqui é descendente biológico. De acordo com os manuscritos mais autênticos do passado, a referência de Lucas 1,36, Lucas 1,36 diz o seguinte: e eis que também Isabel, tua prima, e não parenta. Até porque parenta pode significar prima. E tua parenta concebeu um filho, ou seja, as traduções que tiverem parentesco é porque não traduziram totalmente a fico, porque prima significa sanguíneos, e sanguíneos significa, no registro mais antigo, autênticos, representa primo. E se você olhar no 56, e Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para a sua casa. Não, isso é o 56. Eu tenho que ler o 2,44. 2,44 diz o seguinte, lá no fim: e procuraram entre os parentes e conhecidos. Quando esse termo é empregado no eis ou is, sanguinés, representa no plural, que quer dizer parentes, parentescos, autêntico. E a igreja, ao longo do tempo, colocou, para não mostrar a diferença de primo e irmão, que não tem nada igual, anépsios e adelfos, confunde muito, pelo seguinte fato: na Septuaginta, a palavra anépsios, ou seja, a Bíblia a qual Jesus Cristo leu, que era a LXX, representando o algarismo romano, representando 70, em números 6 e 11, a palavra anépsios soube realmente definir o que é irmão, o que é irmã, o que é pai, o que é tia, o que é parentesco, o que é... Enfim, essa palavra anépsios, nos mais antigos, era representado como primo. Em Colossenses 4,10 é primo também. Anépsios pode significar primo e sanguíneos também, primo. Porém, sanguíneos, ele pode ser substituído, mas tem que analisar o contexto. Mas nunca adelfos, nenhum desses dois pode substituir irmãos. Onde a igreja tem um equívoco, onde eu vou mostrar aqui, onde elas acham que realmente teve um erro, não poderia, no aramaico, no grego, no hebraico, traduzir uma palavra a outra. Conseguiram traduzir, por que traduzir? É traduzido. Vamos analisar aqui agora o sentido literal da palavra irmão. É incrível isso. Marcos 4,18. Eu separei vários, porque é uma lista tremenda. 4,18 diz: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu aos 2 irmãos. Definiu que é irmão, irmãos, adelfos, sentido literal. O 18. Agora dê uma analisada no capítulo 21. E adiando dali viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Definiu novamente o que é irmão. O capítulo 12, versículo 46, diz o seguinte, sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Isso aqui é lindo. Olha a epígrafe em cima: a mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que fora estava a mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Primeiro, a epígrafe assume que é mãe e irmão. Segundo, o povo que estava ali reconhece que a mãe e os irmãos de Jesus Cristo estavam lá fora, sem compreender muito o que Jesus Cristo estava falando, aí chamou-lo. Aí o que é que Cristo diz?
E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo. O 48 diz: ele, porém, respondeu e disse aos que lhe falavam: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É referente aqui. E quem é minha mãe e meus irmãos? E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E o 50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este também é o meu irmão e minha mãe. Irmã, esse é o sentido espiritual. Ele está demonstrando que o parentesco espiritual é eterno. E o parentesco natural, que é biologicamente, é passageiro. E Jesus Cristo não despreza sua mãe. Pelo contrário, nem seus irmãos. Mas ele põe em primeiro lugar Deus, nosso Pai, em primeiro lugar. É o que ele faz, mas foi assumível. Ele assumiu isso aqui. E aqui nós podemos ver a referência também em Marcos 3,17. Aqui já está fora de questão. Tem que saber interpretar a palavra de Deus. Mateus. Eu estava em Mateus. Agora eu vou em Marcos 3. Marcos 3,17. Que Marcos também diz essa referência. A escolha de Jesus apóstolo. 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de bababá. Irmão, subdefine o que realmente é irmão. Então, vamos olhar o 31. A ignorância desses sacerdotes. Chegando então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-o chamar. Mandaram chamar quem? Irmão e irmã. Então está definindo o que é mãe e o que é irmão. Está mostrando. Se fosse irmão em Cristo, dizia, está ali sua mãe e os novos convertidos a Cristo, ou um neófito mesmo, como lá tem Timóteo. Então a questão é o seguinte: eu e você temos que aprender a interpretar. Então está fora de cogitação dizer que Jesus Cristo, enfim, ele não teve irmão, porque é provado que ele teve irmão em todas as passagens bíblicas. Nós já vemos Marcos 3 e 31, Marcos 3 e 32, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Teu irmão e tua irmã, teus irmãos te procuram. Por que não os teus discípulos? Para fazer referência aos novos convertidos, os irmãos, os nossos irmãos. Vem cá, teu irmão na igreja, e eu digo ao meu colega: olha, teu irmão estava com tua irmã. Mostra irmão e irmã. Tua mãe estava com teu irmão. Então o irmão da pessoa estava com aquela pessoa, com a mãe. Há uma regra gramatical, eu deixei bem claro, eu botei aqui para deixar bem claro, que quando o termo irmão, ele é empregado em conjunto com pai e mãe, é irmão, e nunca e jamais primo, prima, avó, o que for. Isso vale para qualquer idioma, mas a regra semântica, lexical do grego koine, dentro da estrutura semântica, etimológica do termo, do contexto, da epígrafe, da história geral, não tem para onde ir. Quando fala irmão e irmã, ou junto com pai e mãe, é irmão literal. Nenhuma passagem bíblica você vai encontrar. E a mãe e o irmão de fulano vêm junto, então o filho dela. E o meu irmão, se for tua mãe e teu irmão estão ali. Não é meu irmão convertido, mas o meu irmão biológico, que mostrou mãe e irmã. Ainda hoje isso é concebível no nosso mundo. E é inquestionável. Então mãe e pai empregado em conjunto com o termo irmão, adelphos, que é a ignorância papal, teológica, dogmática da Igreja Católica Apostólica Românica, dizer essas afirmações de que realmente Cristo não teve irmãos. Mas não é o que a Bíblia diz, é o que eles dizem. Vamos ler agora o versículo 34 e 35. E olhando em redor para os seus que estavam assentados junto nele, diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Meu Deus! Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe, e minha irmã e minha mãe. O sentido espiritual, como eu falei e destaquei nesse instante, o sentido espiritual agora, fazendo parte. Até porque lá em João, a palavra de Deus diz lá em